Meus amigos, Bolsonaro está desesperado e hoje, em outro ato falho, não cansam de cair bombas, Bolsonaro acabou mostrando o quanto está desesperado, porque tentou se agarrar nesse suposto falso apoio popular que ele tem. Em mais uma atitude vergonhosa, o gado saiu às ruas para uma manifestação hoje em Brasília, que se revelou o que sempre vem sendo uma manifestação pífia de uma porcentagem minúscula da população. Porque neste momento, após tantas revelações consecutivas que nós trazemos, nem mesmo o gado está tendo coragem de defender Bolsonaro. Essas imagens que você vê agora são da manifestação de hoje. E elas, como sempre, foram filmadas de modo a parecer que existe ali uma representação do povo genuinamente brasileiro, que o povo está com Bolsonaro e não abre. Hashtag fechados com Bolsonaro é o que eles comentam, inclusive no áudio, que eu não posso reproduzir para você, mas eu posso imitar. O que você ouviria se o áudio estivesse tocando é mu, mu, bom. Traduzindo para você usando o nosso tradutor universal bovino, eles estavam dizendo: estamos fechados com Bolsonaro. Como sempre, as manifestações são filmadas sob uma perspectiva que faz parecer que lá tem pessoas demais, que está tudo tumultuado, quando na verdade você tem ali algumas dezenas, talvez uma centena de carros, e você sabe, um carro ocupa muito espaço para que fiquem inclusive organizados. 30, 40, 100 carros, parece que tem ali uma população gigantesca. Mas, se você for observar que, às vezes dentro de um carro, como você vê agora, só tem uma pessoa dentro do carro, olha aí como que funciona. E as imagens que foram reveladas mais tarde mostraram isso. Vou te mostrar aqui outra publicada por um jornal que talvez nem teve essa intenção, mas sim é de mostrar que crimes continuam sendo cometidos nessas manifestações. Faz parecer que tem um horror de gente ali, que Bolsonaro realmente tem uma expressão de apoio popular gigantesca. Mas isso não é verdade. Eu vou mostrar para você aqui a real dimensão da manifestação que foi apoiar Bolsonaro. Se prepara para isso. Era exatamente isso que estava lá com o Bolsonaro. Olha aqui as imagens aéreas produzidas pelo próprio Bolsonaro, que estava lá de helicóptero sobrevoando. E isso foi um agravante. Eu vou te explicar já já que Bolsonaro escolheu desperdiçar dinheiro público. Note, aqui não tem nem 100 pessoas, tá? Mas ainda que tivesse 1.000, 2.000 pessoas, olha aqui uma imagem mais ampla aqui, eu trago para vocês. Olha que vergonha. Olha que vergonha. Aqui não tem 10% da população. Lá na minha cidade tem um negócio chamado Rock em Rua. A prefeitura pega uma bandinha local lá e põe no meio da rua, fecha uma quadra e coloca lá para tocar de graça pro povo. Bandas desconhecidas atraem mais pessoas do que isso aqui, ó. Eu não vou nem humilhar o Bolsonaro ao comparar essa quantidade de pessoas com o que nós vimos, por exemplo, no dia em que Lula saiu da cadeia. Sim, este canal não é um canal lulista, mas são eles que não esquecem de Lula nunca. Então tá aqui, ó. O dia que Lula saiu da cadeia, você tem pessoas. E para quem assistiu essa manifestação, esse apoio, você vê que tinha muita gente, não cabia mais gente lá onde Lula estava. Essa aglomeração aí que mais parece pinguins, que para não pegar frio, muita gente apertada é porque Lula tá ali no meio, olha. Esse em preto aqui. Então você pode pegar, como eu disse, Lula foi o exemplo que os próprios bolsonaristas sempre usam. Mas você vê aglomerações maiores do que essa de Bolsonaro, às vezes, no show da bandinha da sua cidade. Isso aqui faz vergonha. Se você for considerar que você está em Brasília, a gigantesca população que se tem em Brasília, não nos esqueçamos que essa coisa, ele ocupa a presidência da República. Ele é o presidente, infelizmente, por mais que doa, chega a dar uma dor na coluna quando a gente fala isso. Mas ele é o presidente. Há uma aura de acompanhamento que vai só por ele ser o presidente. E o que tem que ser observado é que ainda assim ele não consegue colocar 500 pessoas na rua nem pagando. Este homem tem uma rejeição popular gigantesca, a mesma que nós vimos na época das eleições, só que agora aumentou. Grande parte do próprio gado não quer mais estar junto com esse projeto genocida, ignorante, mentiroso, estelionatário que é o bolsonarismo. Eu vou passar para você aqui alguns dados interessantes, inclusive essa questão do helicóptero, mas antes, meu nome é Rony Teles,
Aqui a gente faz oposição contundente, responsável e diária a todo esse grupo que chegou ao poder, apesar de serem os piores representantes que já nasceram em solo brasileiro. Ative o sininho para você saber sempre quando tiver vídeos novos do nosso canal. Comenta, você acha que Bolsonaro tem apoio popular depois dessa palhaçada? Comenta, eu vou gostar de ver. Vou trazer para você aqui alguns dados. Reportagem publicada pelo O Globo, a própria empresa que ajudou a colocar o Bolsonaro no poder. O presidente Jair Bolsonaro embarcou de helicóptero da Força Aérea Brasileira neste domingo em direção a essa manifestação que vocês estão vendo. Gastou dinheiro de helicóptero. Gente, a hora de voo de um helicóptero custa um rio de dinheiro. Daria para comprar 1 milhão de máscaras cirúrgicas. Só esse sobrevoo do Bolsonaro. Sei lá, uns 600, 700, 800 mil testes. É nessa escala. Se eu te conto mais, eles usaram 2 helicópteros. É dobrado. Então você tem aí, para além do que nós vimos naquela reunião, um cara que não tá nem aí para o problema de saúde que está acontecendo no Brasil. Agora, na verdade, está usando isso para poder passar pautas infralegais, como disse o ministro do Meio Ambiente, e tem coragem de desperdiçar dinheiro dessa forma. O que adianta? Fazer aquele teatro, dizer que come miojo, mas tá aqui, ó, toda hora que vai dar um passo na rua, carrega 50 milhões de seguranças e usa um helicóptero para ir a 500 metros de distância de um lugar onde ele poderia ir de carro ou a pé, já que ele não tá nem aí mesmo com a pipoca. Ao chegar ao local, o presidente, sem usar máscara, caminhou a pé rumo à concentração de manifestantes que o receberam a gritos de mito. O uso de máscaras é obrigatório no Distrito Federal, a reportagem lembra. Mesmo assim, Bolsonaro era um dos poucos que estavam lá. E nem o gado estava sem máscara, mas Bolsonaro estava. O que reforça, inclusive, aquela nossa ideia de que Bolsonaro já se contaminou e por isso ele não está preocupado. Eu tenho certeza que se nós conseguíssemos fazer um exame em Bolsonaro, nós encontraríamos ali os sinais de que ele já se recuperou da infecção de Covid-19. Cercado de aliados e seguranças, ele caminhou ao longo de uma grade que o separava de apoiadores. Apesar de manter uma distância da cerca, Bolsonaro se aproximou várias vezes do público e chegou a carregar uma criança no ombro. Coitada dela. Ainda bem que a criança está fora do grupo de risco. Além de pegar outra no colo. Observe, o Palácio do Planalto fica a 5 minutos de carro da Praça dos Três Poderes, onde se encontravam os manifestantes, para onde Bolsonaro foi. Ainda assim, o Bozo mobilizou dois the fucking helicópteros da Força Aérea Brasileira. Um só para servir de escolta para ele. Até parece que alguém ia conseguir atacá-lo pelo ar, né? O pessoal não conseguia nem sair de casa. E outro transportava os passageiros. Lembre-se que o registro também, para que você saiba que o general Heleno foi junto. O mesmo general Heleno que está ameaçando, que ameaçou o Supremo Tribunal Federal no episódio onde o ministro Celso de Mello solicitou ao Procurador-Geral da República que considere apreender o celular de Bolsonaro para o contexto das investigações de interferência na Polícia Federal. E aqui outros portais, como a revista Fórum, do nosso companheiro Renato Rovai, diz que Bolsonaro desafia o STF com um artigo que prevê a prisão de autoridades por divulgar vídeos com intimidade de investigados. Sim, antes de comparecer na manifestação do Orgulho Gado mais uma vez, que dessa vez voltou com as placas, lembre-se, de fora STF, de fora Rodrigo Maia, de prende STF. Antes de comparecer nessa manifestação, o Bolsonaro fez uma postagem no Twitter fazendo uma nova ameaça ao ministro Celso de Mello e assim a todos os ministros do STF, citando um artigo da Constituição dizendo que diz que o artigo 28 diz que divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada ou ferindo a honra, a imagem do investigado ou acusação, pena de detenção de 1 a 4 anos. Na verdade não é da Constituição, né? É da Lei de Abuso de Autoridade. Só que, de novo, o Bolsonaro deveria deixar a sua defesa para os advogados, como ontem ele tentou falar e acabou produzindo mais uma prova contra si mesmo. Neste caso não chega a ser uma prova, mas é uma demonstração de incapacidade de interpretação de texto. Porque se você pegar aqui, você vai ver gravação sem relação com a prova que se pretende produzir. A gravação tem relação com a prova que se pretende produzir. O que você poderia argumentar é que partes dessa gravação não teriam. Mas o ministro Celso de Mello explicou em sua determinação que
havia a intenção de se produzir uma outra prova, que é a dos crimes dos outros ministros, como é o caso do Weintraub. Então havia essa intenção sim. Mas ainda que você queira se ater apenas à intenção de produzir uma prova no contexto da interferência da Polícia Federal, ainda há essa parte. Expondo a intimidade. O que é intimidade? O que tinha ali de intimidade? É uma reunião ministerial coletiva que eles mesmos filmaram no Palácio do Planalto. Não há intimidade no Palácio do Planalto. Intimidade é lá no seu quarto, no seu banheiro, da sua casa, dentro da sede de uma instituição pública, trabalhando em função do salário que você recebe, não é intimidade. O que dizer, então, de vida privada? Não há nenhuma possibilidade de a vida em exercício da atividade pública ser vida privada. E, para além do que, ferindo a honra e a imagem. Nenhum tipo de honra foi ferida ali. O que está sendo feito é a divulgação de um vídeo onde o alvo da gravação está ferindo a honra e a imagem de outrem. Então notem que se você faz a mínima interpretação desse texto, jamais isso aqui poderia ser enquadrado. O Bolsonaro, os Bolsonaro, uma coisa que se observou naquela reunião é que, de fato, eles realmente acreditam no que se fala. E aqui a gente entra para a área da psiquiatria, da psicologia. Há uma autoengadificação, talvez. Eles acreditam mesmo. De fato, eu estou começando a acreditar que o Bolsonaro, de tanto repetir o que fala e os seus ministros, eles realmente se acham donos de um novo mundo, de um novo paradigma. Eles acham até mesmo, por que eu estou falando isso, que o Bolsonaro tem condições de explicar para o ministro do Supremo Tribunal Federal o que é uma lei. Tipo, ele tá querendo, note, ensinar para o Celso de Mello, para o the fucking Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, que é respeitado até mesmo pelo Roberto Barroso, pelo Luiz Fux, pelo Dias Toffoli, que são lavajatistas /moristas e já atuaram como bolsonaristas em razão disso. Bolsonaro, nessa sentença, tenta ensinar pro decano do STF o que diz um trecho de um artigo de uma lei. Notem que aqui, gente, não é passando pano, mas de fato há uma psicopatia, há uma doença mental aqui. Há alguém aqui que acha que realmente entende de alguma coisa. Mesmo que não seja o Bolsonaro, mesmo que seja o Carluxo, e se for pro lado do Carluxo, aí é que realmente a gente sabe que tem um problema mental mesmo para ser verificado. Então, de tanto você mentir, repetir a mentira, Bolsonaro vivendo essa bolha, todo mundo, você é lindo, você é mito, assim, só aquela casquinha, aquela pele de ovo em torno dele, dizendo, não, você é lindo. O mundo inteiro dizendo, Bolsonaro, você é louco, você tem que deixar a presidência. Mas aquela proteção, aquele filme que envelopa o Bolsonaro, sempre diz, não, você é perfeito, tá tudo certo, continua fazendo. Bolsonaro já acredita sim que ele é o mais alto, um ser humano incompreendido, que vai ser revisto na história ao longo do tempo como o homem que tentou salvar o país de um sistema político. Meu Deus do céu, eu só queria Deus, eu só queria a família, eu só queria o armamento. Que mal há nisso? Eu estou sendo injustiçado. Bolsonaro acredita nisso, de verdade. E isso tem que ser levado para a área médica, gente. Isso não é normal. A gente tem que parar de achar que esse homem pode responder, sei lá, por alguém são. Ele tem que ser preso e a sanidade dele tem que ser avaliada. Tem que ter uma intervenção psiquiátrica. Porque a coisa realmente... Às vezes eu posto um vídeo aqui e só dou risada. A pessoa fala, você não argumentou, você só riu. Mas argumentar o quê? Não há o que argumentar. Eu vou ficar argumentando com gente da ala psiquiátrica? Não pode, não tem como. Tá? Se você discorda, comenta. Eu gosto que você discorde, mas que você elabore. Porque aí você muda a minha opinião, você muda a opinião de outras pessoas. Não adianta você comentar, você é burro. Isso não é argumento, você não tá me explicando por que eu sou burro. Tá? Então explica pra mim, se você discorda, explica. Olha, você está errado, porque segundo o artigo tal, e eu vou ler. Se eu ver que tem um fundamento, eu vou ler. Caso contrário, mas se você concorda comigo, você pode só dar uma risada, só comentar um kkk, o que você achar melhor, eu vou entender que você concorda comigo e não necessariamente você precisa elaborar, tá? Então,
Peço a você que compartilhe nas suas redes sociais esse vídeo para que ele vá para o máximo de pessoas possível, ative o sininho para receber notificações, acompanhe nosso canal, continue acompanhando. A gente se vê mais tarde. Um abraço, até mais e tchau.